amados? Que bom estarmos aqui, num culto assim espiritual, onde o nome do Senhor é adorado, onde a presença dEle é sentida, onde a sua palavra tem lugar de primazia. Eu fico grata pela honra de estar aqui com vocês. O convite não era para mim, né, irmão Márcio? Era para o meu esposo, mas ele já tinha um compromisso agendado para essa noite, então passou para mim a responsabilidade. E com muita humildade, porém com muita alegria, eu estou aqui para partilhar convosco uma porção das Escrituras. Quero também, de antemão, registrar meu agradecimento ao pastor Cirso Ferreira, que é o vosso pastor, porque confiou na minha pessoa para essa tão importante tarefa. Muito obrigada, pastor, pela confiança, pela credibilidade que o Senhor deposita em mim. Também quero louvar a Deus pelo casal, irmão Márcio, sua esposa, irmã Elisandra, foi ela que fez o contato comigo, e pelo carinho desta igreja tão amada. É muito bom voltar aqui. A nossa igreja aqui vizinha e a nossa igreja irmã, e nós estamos felizes. Tenho a minha filha hoje comigo, meu genro acompanhou o meu esposo no compromisso dele, enfim, estamos todos envolvidos na mesma causa, na mesma obra. Quantos têm um exemplar das Escrituras? Levante para eu ver. O mais alto que você puder. Que bom que você trouxe a sua Bíblia. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 29. Quem achou, diga glória. Diz assim o versículo 29 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Eu vou ler outra vez. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A última frase comigo, vamos lá, juntos. Será este, porventura, o Cristo? Só vocês. Será este, porventura, o Cristo? Antes de tomar o seu assento, cumprimente uma única pessoa e diga para ela assim: Cristo está aqui. Aleluia. Aleluia. Após esse cumprimento, retome ao seu assento, por gentileza. Estamos diante de um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Estamos diante de um episódio que tem sido narrado, discursado, explanado, exposto por muitos ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Mas não perde por isso a sua eficácia, não deixa de ser poderoso, porque é a palavra de Deus. Jesus está na Judeia batizando, e é bom dizer que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos o faziam. E ele decide ir novamente para a Galileia, onde ele iniciou o seu ministério, inaugurou o seu ministério com o milagre da transformação da água em vinho. E ele decide então voltar para a Galileia, sair da Judeia. Havia dissensão entre os discípulos de João Batista e os seus discípulos, e havia também uma perseguição, uma hostilidade muito grande por parte dos fariseus, tanto ao ministério de João quanto ao ministério de Jesus, porque tanto João quanto Jesus pregavam num tema apenas. Eles só falavam de arrependimento e de conversão. E isso ameaçava a religiosidade dos fariseus. Essa coisa de religiosidade já vem há muito tempo. Isso não é coisa nova
não é algo peculiar do mundo pós-moderno, não. Religiosidade e liturgia vazia já existe há muito tempo. E Jesus estava sendo hostilizado, assim como João também, antes de ser preso e após a sua prisão ser decapitado. Jesus então decide sair da Judeia e voltar para a Galileia. João dá uma nota interessante, um detalhe interessante, ele diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. A rota comum do judeu era circundar Samaria e passar pelo Vale do Jordão ao norte e jamais entrar em Samaria. Nenhum judeu entraria em Samaria. Mas era necessário a Jesus entrar lá. No final do seu contato com os discípulos, antes de ser assunto aos céus, Jesus diz o seguinte: vocês vão receber o poder, a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, quando ele decide sair da Judeia? Ele já havia estado em Jerusalém, já havia passado pela Judeia, agora ele precisava passar por Samaria. A rota que ele diria que os discípulos fariam, ele tinha que fazer primeiro, para dar exemplo. Então ele não poderia simplesmente negligenciar ou rejeitar Samaria. Ele tinha que passar por lá, para que os discípulos posteriormente também fossem a Samaria. Havia uma hostilidade muito grande entre judeus e samaritanos, e isso já se arrastava há alguns séculos. Aproximadamente no ano 722 a.C., o rei da Assíria leva muitos judeus cativos para o cativeiro, e os leva, e deixa um pequeno remanescente em Samaria de samaritanos. Ele introduz povos pagãos no meio dos samaritanos. Esses samaritanos se misturam com o povo miscigenado, pagão, casando-se com aquele povo pagão e deixam de ser uma linhagem pura. Quando os judeus voltam do cativeiro e veem um povo misturado, miscigenado, eles se encontram com um povo mestiço, então a hostilidade, a inimizade e a rejeição se estabelece entre os dois povos. E nunca mais eles foram companheiros e nunca mais viveram em harmonia. Ok. Jesus chega em Samaria e diz aos discípulos assim: vocês entrem na cidade. A cidade era Sicar ou Siquém. Entrem na cidade e comprem comida. E eu vou me assentar aqui próximo à fonte de Jacó e vou descansar um pouco enquanto vocês compram comida. O que Jesus está nos ensinando com essa atitude, com essa postura que ele adota? Primeiro, ele está nos ensinando que jamais devemos nos curvar a preconceitos e discriminações. Jesus nunca foi preconceituoso. Quem está interessado em fazer algum projeto missionário, algum projeto de evangelização, precisa se despir de preconceitos. Jesus nunca se curvou aos paradigmas estabelecidos pela religiosidade dos judaizantes. Não, Jesus não. Comprem a comida feita, manuseada, preparada por samaritanos. Nenhum judeu naquela época comia comida feita por samaritano. Jesus está ensinando aos discípulos: nós vamos comer a comida dos samaritanos. Era-lhe necessário passar por Samaria. Isso não está na Bíblia por acaso. O Senhor está nos ensinando, havia no mínimo 3 rotas distintas. Ele decide passar por lá. Bendita seja a sua glória para sempre. Enquanto os discípulos vão, ele está sentado. Parece algo meramente casual ou ocasional, mas Jesus sempre tem um propósito.
E tudo o que ele faz e tudo o que ele fala, todas as ações e palavras de Jesus visam um único fim: salvar e resgatar vidas. Jesus está sempre interessado em alcançar alguém. Mas, para nossa surpresa, quem se aproxima é uma samaritana. E isso era a hora sexta, era o meio-dia. Não era comum as mulheres virem tirar água nesse horário. Ou elas vinham bem cedinho ao romper do dia, ou vinham no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo. Por quê? Porque era muito mais fresquinho, era muito mais agradável. Elas nunca vinham sozinhas, solitárias. Elas vinham sempre em grupo. Mulher sempre gosta de andar em grupo, né? Parece que nós nos sentimos melhor quando estamos com alguém. E elas vinham sempre em grupo. Mas aquela mulher surge ao meio-dia, sozinha, solitária. E lá estava Jesus. Aleluia. Lá estava o Senhor da vida. Aquele que não discrimina. Aquele que não rejeita, que não subestima. Aquele que não faz acepção de pessoas. Aquele que veio dar a sua vida por todos. Por todos. Aleluia. Aí Jesus está ali, de forma tão simples, tão singela, tão terna, diferente de qualquer outro rabi ou rabino judeu. Nenhum rabi ou rabino, se você preferir, ousaria abrir diálogo com aquela mulher, pedir-lhe alguma coisa. Jesus se coloca numa posição de carência, ele se coloca de certa forma em posição de dependência. Jesus se humilha mais uma vez. E eu que já conheço esse texto desde a minha infância, devo confessar aos senhores que me encantei ainda mais por ele, quando percebi saltar das Escrituras a humildade sublime, nobre de Jesus. Quem quer fazer missão tem que entender esses princípios estabelecidos por Cristo, vividos por Ele, exemplificados por Ele. Ele deu exemplo. A mulher poderia pegar a sua água e voltar para sua casa e não dizer nenhuma palavra àquele judeu desconhecido, aquele viajante, aquele forasteiro. Ela sairia anonimamente, secretamente, e nunca mais veria o rosto de Jesus. Mas Jesus não perderia aquela oportunidade. Ele estava diante de uma alma eterna, e isso era importante para Jesus. Sabe por que nós não nos apercebemos da gravidade de estar perto de alguém e não falar de Jesus para este alguém? É porque nós não temos noção do infinito. Eu nem vou dizer do eterno. Nós não temos a percepção do infinito. Todas as pessoas com as quais você cruza no dia a dia têm uma alma infinita, que pode ter vida ou morte infinitamente. Quem entende isso, diga amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou deixar essa mulher simplesmente sair daqui sem estabelecer um contato com ela, sem abrir um diálogo com ela. Ela foi arrogante. Ela foi petulante com Jesus, mas mesmo assim Jesus não desistiu da abordagem. Eu vou alcançar esta mulher, bendito seja o Senhor. Às vezes na primeira tentativa nós desistimos, no primeiro contato já nos amedrontamos, no primeiro instante já nos mostramos mais presunçosos do que o pecador. Jesus não agiu desta forma. Ele se humilha, ele se rebaixa, ele se mostra vulnerável e simplesmente pede à mulher água para beber.
quebrando mais uma vez os protocolos, conversando com uma samaritana estranha, uma mulher de vida duvidosa, uma mulher de passado obscuro, uma mulher simplesmente rejeitada pela sociedade, mas ele abre diálogo com ela e se mostra vulnerável ao dizer: você pode me dar água? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe fórmula mágica para fazer missão. Não existe um critério, um método mirabolante de fazer missão. Tudo que pudermos aprender de missão está nas Escrituras. É Jesus que nos dá exemplo. Ou fazemos deste livro nosso manual de fé e de prática, ou então rejeitamos as Escrituras. A mulher olha para ele: o que é isso? O que está acontecendo aqui? É louco. Você é judeu, eu sou samaritana, como é que você fala comigo e ainda me pede água? Bendito é o nome do Senhor. Que viajante é esse, desinformado, desatualizado, que entra na região de Samaria, para no poço de Jacó e pede água para uma mulher estranha? Meu Deus, meu Deus. Se Jesus viesse a este mundo e entrasse na forminha, na configuração dos judeus, não existiria este culto e nem esta igreja. Nenhum de nós teria sido alcançado. Jesus quebrou a forma do judaísmo e levantou a bandeira do cristianismo. E fez dos dois povos, judeus e gentios, um único povo. E a aliança que era para Israel, agora é a aliança da igreja. O mistério oculto no Primeiro Testamento, na Antiga Aliança, agora revelado em Cristo. Somos nós a igreja. E para essa igreja prosseguir, nós precisamos ser missionários. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode adorá-lo nessa noite? Porque ele não se curvou e nem se dobrou aos protocolos humanos, mas rasgou o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao Santo dos Santos. Oh, bendita seja a sua glória. A mulher parecia irredutível, intocável, inalcançável. Essa mulher é durona, é presunçosa, é altiva, é arrogante. Mas Jesus se mantém sereno, tranquilo, se mantém no mesmo nível emocional. Sabe qual a resposta que ele dá para ela? Se você soubesse quem está te pedindo água. Aleluia. Se você tivesse noção de quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria água, da qual tu nunca mais voltaria ou tornaria a ter sede. Jesus desperta na mulher o que toda mulher tem: curiosidade. Ele desperta um interesse naquela mulher, ele aguça a curiosidade dela, que se aflora. E a mulher fica intrigada com aquela afirmação de Jesus. Mas que água é essa? De onde vem essa água? Mas que água é essa? O poço é fundo, hein? Esse poço aqui eu conheço, eu tiro água aqui constantemente, regularmente. Porque não diariamente.
Esse poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar. Como? Da onde vem essa água? Porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu a fonte. Bebeu ele mesmo dessa fonte, deu aos seus rebanhos e à sua linhagem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher estava numa visão, e tem crente com a mesma visão dela, viu? Nós temos essa nomenclatura crente, mas às vezes somos incrédulos. E a nossa credulidade não se manifesta nos cultos que frequentamos, na liturgia que realizamos. Não. A credulidade do crente se manifesta é quando ele obedece às Escrituras. Porque os que mais creem são os que mais obedecem. E os que menos creem são os que menos obedecem. E muitos crentes têm a visão exatamente como a daquela mulher. Sabe qual era a visão dela? Uma visão 100% horizontal. Ela só conseguia ver o pocinho, a aguinha e o ventre. Esse evangelho que desperta em nós o interesse pelo horizontal, ele não é cristocêntrico. Com esta visão horizontal, ninguém fará missão. A missão só será feita por aqueles que têm uma visão de reino. E o reino tem que olhar para cima. Tem que ter uma visão vertical, olhar para o reino, olhar para cima. Há uma frase fantástica dita por um grande pensador. Sabe o que ele diz? Os homens que mais fizeram na terra são os que mais pensaram no céu. Você lê a história dos heróis da fé, homens que abriram mão de tudo, abriram mão de conforto, de história, abriram mão de fama, de dinheiro, abraçaram a causa do evangelho. E sabe por que eles foram capazes de fazer tudo isso? Porque pensaram no céu. O homem que sozinho deu forma ao cristianismo, sozinho, no mundo habitado da sua época, era um homem que só pensava no céu. Sabe quem era ele? Paulo. O maior nome do Novo Testamento, depois do nome de Jesus. Ele só pensava em céu, em eternidade. Quando ele viu o sofrimento dele, ele pensava o seguinte: essa leve, momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso da glória que me espera. Essas angústias que eu estou passando, toda essa perseguição, a nudez, o frio, a fome, a espada, o perigo, a profundidade, a altura, nenhuma outra criatura pode me afastar, me separar e neutralizar o amor de Deus que está em Cristo. A igreja faz pouco hoje, porque nós estamos pensando na terra. A igreja realiza pouco hoje. Eu não estou falando igreja de Sara, de Criciúma ou de Santa Catarina e nem de Brasil. Eu estou falando da igreja do globo terrestre. Faz pouco hoje porque estamos mais preocupados com as coisas terrenas, transitórias, efêmeras, perecíveis, passageiras, do que pensar lá em cima. Todo salvo que deixar de ter uma visão do poço, da água, do ventre, da necessidade imediata, somos imediatistas por natureza. Todo crente que parar de olhar para baixo e olhar para cima, vai fazer missão. Com certeza fará. A mulher estava como muitos de nós. Que isso? Você não tem nem como tirar essa água, esse poço é fundo, eu conheço isso aqui. Aleluia. Jesus se mantém carinhoso, amável, sereno, como sempre, tranquilo. E eu fico sempre pensando como será o dia que eu ver Jesus, como estou vendo os senhores. A serenidade dele, o equilíbrio, a tranquilidade dele, a compaixão saltando no brilho dos seus olhos.
a ternura, o amor de Jesus. Foi esse o contato que aquela mulher teve. Jesus serenamente lhe responde: todas as pessoas que beberem desta água aqui voltarão a ter sede. Agora, a água que eu te der fará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Só os que experimentaram a salvação sabem do que Jesus estava falando. Só os que foram genuinamente salvos e estar sentado num banco da igreja e ter até mesmo uma credencial não é sinônimo de ter experimentado a salvação. Gente, a salvação é um mistério, é um milagre, é profunda. É ter sido alcançado pela graça, e a graça é Cristo. Tem gente que fica na igreja anos e anos e anos e anos, achando que está comprando a sua salvação. Não tem como comprarmos. Nada do que fizermos nos habilitará a ser salvo. Ou você entende essa verdade da Escritura, ou você fica patinando. Aceite a salvação por graça, imerecida. Ela não é meritória. Aleluia. Quando você tomar da água que eu te der, haverá uma fonte dentro de você. Aleluia. Mas não é fonte de reais, não é fonte de glamour, não é fonte de fama, não é fonte de ostentação, não é fonte de aplauso, não é fonte de grandezas terrenas, é fonte do conhecimento de Deus revelado a nós, é fonte de um relacionamento irrestrito com Ele, é fonte de uma intimidade com Ele, é fonte de comunhão com Ele. Aleluia. Aleluia. Mas a mulher, como muitos de nós, ainda não conseguiu. A mente humana dificilmente capta. Porque não é o intelecto. Se nós quisermos racionalizar isso aqui e quisermos colocar tudo isso numa visão lógica, vai dar um nó na cabeça. O evangelho, a salvação, o cristianismo é por fé. Aleluia. É por fé. A mulher continuou ainda perplexa, estupefata e não conseguiu entender. Ah, Senhor, então faz o seguinte, então me dá essa água, viu? Me dá essa água para eu nunca mais precisar voltar aqui. Ela tinha muita vergonha de estar ali. Ela não vinha com ninguém. Ela preferia vir solitária. Senhor, então faz o seguinte, me dá essa água e eu não vou precisar voltar nesse poço, tirar água, carregar no meu cântaro. Me dá essa água, Senhor. Jesus percebe que ela estava pronta para ouvir uma grande verdade. Então ele lhe diz assim, tá bom, você quer água? Quero. Então faz o seguinte, minha filha. Vai lá na tua cidade, entra lá de novo, traz o teu marido e venham os dois. E eu vos darei água. Aleluia. Naquele momento, a presença de Jesus, a proximidade com Ele, ouvindo suas palavras, frases curtas, pequenas, breves, mas profundas, sensibilizou a mulher, mexeu com ela de tal maneira que ela não pôde ocultar a verdade. Ela teve que dizer a verdade. Ela não conseguiu mentir para Jesus. Então ela diz, marido, não tenho. Aleluia.
Percebam que a presença de Jesus nos estimula a dizer a verdade. E eu fiquei pensando nessa verdade muito tempo, pensei muito nisso aqui. Refleti, meditei muito nisso aqui. Gente, a verdade, ela às vezes amedronta. Ela expõe. Sim ou não? Ela expõe a gente. Ela confronta. Ela ameaça. Ela desnuda. Ela torna tudo notório. A verdade tira o escondido e coloca a luz. Meu Deus. A verdade pode desestabilizar momentaneamente. Pode dar um desequilíbrio momentâneo. A verdade, ela pode nos reduzir, nos rebaixar. Você está entendendo o que é a verdade? A verdade vai colocar para fora o que está aí dentro. Mas Jesus quer a verdade. Ele estimulou a mulher a relatar e declarar a verdade. Após dita a verdade, aí Jesus elogia a mulher. Ah, isso bem, muito bem. Aplausos. Muitas curtidas para você. Isso tu disseste com verdade. 5 maridos já tiveste. E o que tem agora também não é teu. Quando a mulher percebe a afirmação de Jesus sobre a sua vida, ela deixa de ver Jesus como um forasteiro, atrevido, um judeu descumpridor de protocolos, um judeu viajante que lhe aborda sem ser bem aceito e eleva aquele judeu a um patamar de profeta. Melhorou um pouquinho, né, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, melhorou. Ok, já não sou mais um judeu atrevido, petulante, que aborda mulheres à beira do poço. Vejo que tu és profeta. Melhorou, já não é mais aquilo que ela estava pensando. Elevou Jesus a um patamar de profeta. Aí ela diz assim, bom, agora eu vou conversar com você como profeta. Até então ela vinha conversando com ele como apenas um viajante. Agora conversa de profeta. Você tem que saber alguma coisa. Os judeus dizem que nós temos que adorar no templo. Nós, samaritanos, adoramos no Monte Gerizim. O que você me diz? Qual dos dois povos está com a razão? Aí Jesus carinhosamente, bom, já que eu sou profeta, vamos lá. Nem no monte, nem no templo. Os verdadeiros adoradores não vão adorar nem na montanha lá que vocês escolheram e nem no monte lá em Jerusalém. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E a hora vem, viu? E já chegou. É essa hora. Jesus está dizendo o seguinte: a minha morte, a minha ressurreição e a minha ascensão inaugurarão a era dos verdadeiros adoradores. Não aquela adoração ritual, não aquela adoração de matança de animais, não aquela fumaça, aquele incenso, não aquele tabernáculo móvel sendo carregado, nem o templo bonito, suntuoso, feito por Salomão. Não, agora a adoração, ela vai se estabelecer no coração dos adoradores. Bendito seja o nome do Senhor. Agora a adoração vai brotar da alma, do espírito humano. Sem normas, sem regras, sem ritualismo, sem tradições, sem religiosidade vazia. Agora é hora dos adoradores se levantarem. E
E o Pai procura essa gente. Esses adoradores que assim o adorem. Sabe o que Jesus está ensinando? Adoração não são 2 ou 3 horas semanais. Numa nave, num templo, num recinto. Adoração não são 10 ou 5 minutos prostrados ao pé da cama. Adoração não é a realização de um ministério específico. Adoração é um estilo de vida. A adoração está dentro do coração da gente. Onde nós estivermos, por onde passarmos, no que estivermos envolvidos, sejamos adoradores. Dê glória a Deus. Ah, essa aguinha aqui é minha, né, Lucas? Preste bem atenção, estou terminando. A mulher, olha, esse profeta aí é diferente. Eu não li nada disso nos profetas. Essa profecia aí está totalmente desconectada do primeiro testamento, da primeira aliança, do primeiro pacto, do Velho Testamento. Ela não entendeu. Então faz o seguinte, olha, o Messias vem, o Cristo que será o Messias. Quando ele vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Em outras palavras, não estou entendendo nada disso aí. Eu vou esperar o Messias chegar. Ele vai nos esclarecer essas coisas. Se você lê os evangelhos com cuidado, com atenção, com vontade de entender alguma coisa, você vai concluir que Jesus nunca dizia quem ele era. Não. Eu sou o Cristo, me ouçam. Eu sou o Messias esperado, me atendam. Não, nunca. Jesus evitava ao máximo esse exibicionismo. Nunca fez. Mas quando a mulher disse isso, com aquele mesmo olhar sereno, equilibrado, ponderado, com aquele mesmo nível estável de emoção, ele olha para ela e diz assim: o que fala contigo, eu sou o Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu que estou conversando contigo, que te pedi água, que serenamente estou te conduzindo a um nível mais elevado, a um nível mais espiritual, ao entendimento de Deus. Sou eu que falo contigo. A mulher larga o cântaro ali, entra na cidade e diz para todo mundo que ela encontrasse: eu encontrei um homem que disse tudo sobre a minha vida. Vão vocês também ouvi-lo. Exaltado seja o nome do Senhor. Sabe quem faz missão? Quem de fato foi alcançado pela salvação. Sabe quem entende os pecadores perdoados? Aqueles que valorizaram o perdão que receberam. Sabe quem não discrimina? Quem entende a graça de Deus, que nivela todo mundo. Mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, nunca adulterei, nunca fui traficante de droga, nem usuário dela. Eu nunca fiz isso ou aquilo. Mesmo assim, você estava destinado ao inferno e já estava condenado. A graça te alcançou. A graça nivela todo mundo, minha gente. Ou nós abraçamos a graça e entendemos o mistério da graça, ou não fazemos missões. Fique em pé adorando ao Senhor. Eu queria que os meninos cantassem: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora.
pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Mais uma vez. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorar. Não existem prisões. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Quem quer mudar a sua adoração? Quem entendeu a voz de Deus e quer dizer pro Senhor, Senhor, vou mudar alguma coisa na minha vida, vem pra cá, eu vou orar por você. Vem depressa, porque o tempo não espera. Venha. Venha, se você entendeu a voz de Deus. Te adora, Senhor. Adorar, meia voz. Eu que sei, adorar é o que sou. Se você entendeu a voz de Deus e quer mudar a sua adoração, vem pra cá, eu quero orar por você. Vem depressa, são 9 e 10. Vem, vem. Vem. Te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem feche os olhos e adore. Te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Só os instrumentos, continue tocando, eu vou orar, depois nós voltamos. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que deste o Teu Filho, Senhor, pelos desprezíveis, miseráveis pecadores, deste para que Ele morresse por nós, e a morte de Cristo é a nossa grande vitória. A ressurreição de Cristo é a nossa justificação. E nós temos esperança que Ele virá, assim como foi assunto aos céus, Ele virá e nos levará para Ele mesmo, Senhor. Ajuda-nos a sermos adoradores, verdadeiros adoradores. Porque se formos adoradores verdadeiros, seremos testemunhas, seremos missionários, ganharemos almas, Senhor, porque a nossa adoração vai contagiar muitos, ó Pai. Nossa adoração, Senhor, vai atrair muitos para Ti, Pai. Capacita-nos, 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 Senhor. Abençoa os Teus filhos que humildemente vieram ao altar. Abençoa, ó Deus, aqueles que sinceramente vieram perante o Senhor, não perante a mim, mas perante o Senhor. Que nesta noite seja um marco na vida deles, e que a partir de hoje, Senhor,
eles sejam verdadeiros adoradores para a glória do teu nome. No nome de Jesus te pedimos, no nome de Jesus te imploramos e também te agradecemos. A igreja diga amém. Eu quero que vocês que vieram à frente, antes de voltar, abracem 1, 2, 3 e diga para eles: seremos verdadeiros adoradores. Vocês que ficaram no banco, façam a mesma coisa. Abracem 1 ou 2 ou